E aí, minha gente, como é que estão? Tudo bom? Estamos aqui hoje aqui na nossa segunda semana, mas na realidade, para efeitos, nós vamos trabalhar a primeira semana de junho. E aí, nós vamos fazer um roteiro, né, explicando detalhadamente como é que vai ser a nossa sequência até o nosso simulado. Sem contar que nós vamos fazer um vídeo também de revisão posterior, um vídeo de revisão do simulado. Então, nada mais justo do que a gente fazer aí como é que vai ser a nossa. Então, nós temos aí, vou colocar aqui na posição do nosso slide, né? E aí a gente vai fazer a apresentaçãozinha aqui. Então, na primeira semana de junho, a gente vai trabalhar a leitura de gráficos, né? Que é um pouco intuitivo essa parte em matemática, porque praticamente é só você verificar os pontos, né, específicos do gráfico, que a resposta está no gráfico. Então, é bem intuitivo e você aprende praticando mesmo, fazendo leitura dos gráficos, né? Então, não se assuste, né? Tem gente que se assombra com os tipos de gráfico, mas praticamente a leitura de gráfico é você realmente fazer jus a essa leitura, né? Que é você se colocar nos termos das posições. Então, observando aí alguns gráficos, né? Disponibilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, né? Gráficos como este são comuns em jornais, revistas, na internet e outros veículos de comunicações. A partir deles, conhecemos algumas propriedades das funções, porque essas funções elas são variantes, tem um comportamento em cada intervalo ou de tempo ou de posição, dependendo do que é estudado na função, né? Então você tem um eixo aqui de informação, um outro eixo aqui de informação, né? Então, em termos de plano cartesiano, né, você tem um eixo y, né, que corresponde à ordenada, e um eixo x que corresponde à abscissa. Mas isso é uma informação nesse eixo e uma outra informação nesse eixo. Essas informações se cruzam. E nesses cruzamentos você tem informações importantes, o comportamento da função ao longo desse eixo em relação a esse outro eixo aqui correspondente. Então, em termos práticos, é isso que a gente vai fazer, né? Então, aqui você tem aqui a taxa de urbanização e o ano, né? Então você vai ter o tempo em anos e a taxa de urbanização. O que, é que a gente tem aqui? Um comportamento crescente ao longo dos anos dessa taxa de urbanização, né? Isso significa que com o processo de evolução vai se tornando crescente esse desenvolvimento dessa área. Esse é um exemplo específico aí que mostra esse comportamento. Aí ele pegou aqui um trecho de 1940 até 2010. E aí mostra esse comportamento aqui. Às vezes você encontra, em alguns momentos, taxas constantes, significa dizer que não houve uma evolução. Então, os matemáticos fazem essas previsões. Essa é a intenção. Como eu falei para vocês, leitura de gráfico é isso, é literalmente ler o gráfico, né, o que ele diz. Nesse outro exemplo aqui, né, ele mostra uma grande conquista da sociedade brasileira, a queda da taxa de mortalidade infantil, né? Então, aqui você tem a taxa de mortalidade, né? E aí você tem aqui os anos. De novo, né? Anos em termos de taxa de mortalidade. Ou seja, com o passar do tempo, você tinha aqui o ano de 1990, né? E até 2050, é uma previsão aí, né? Então, ele mostra que é uma taxa, né? Uma previsão, né? Ou seja, eles querem que em 2050 nós tenhamos uma tendência para zero na taxa de mortalidade, né? Que vai caindo. E claro que com o advento das tecnologias, né? Com tudo que vem acontecendo, os antibióticos, né? E os mecanismos de parto, né? Cada vez mais bem elaborados. Então, você evita as mortes.
essa é a intenção, né? O gráfico mostra esse comportamento. É um gráfico futurístico, né? Porque você tem um processo evolutivo humano normal, e aí, com o passar do tempo, eu posso fazer uma taxa futurística, né? Uma previsão do que vai acontecer no futuro, porque esse comportamento gráfico vem mostrando isso. Né? E isso vale para tudo que vocês possam imaginar. Eu posso fazer um gráfico de quase tudo que vocês possam imaginar e ter um comportamento e fazer uma previsão matemática. Chama-se previsão matemática. Ele temos esse outro exemplo aqui. Ele mostra aí a relação entre duas grandezas, o número de óbitos, né, por AIDS no Brasil, por 100 mil habitantes, e o tempo, que vai de 1990 a 2009. Aqui ele pega um grupo específico e uma quantidade específica, aí faz uma pesquisa. E aí ele mostra, né, que nesse período aqui de 1990 eu tinha um valor de 3,7, né, o número de mortos, né, por 100 mil habitantes, né, ele pegou um grupo específico. E aí, à medida que foi passando o tempo, isso teve um crescimento, né, até por volta de 1995. Depois ele deu uma quedadazinha, aí depois houve uma queda. Agora, por que isso aconteceu? Foram políticas que foram desenvolvidas para diminuir o número de contágio. Então, isso vai tendo uma queda, como você vai ter menos pessoas contaminadas, consequentemente vai ter menos mortos. Né? Mas isso nunca vai acabar, por quê? Porque é uma doença que nunca foi encontrada a cura. Então, aquelas pessoas que já foram contraídas, uma hora ou outra vai morrer. Demora, né, em alguns casos, outros são mais rápidos, outros são mais devagar. Por isso que agora nós temos uma certa constância. Mas ainda há contágios. Mas a gente tem uma tendência, né, se vocês observarem aí, tem uma tendência a manter um valor. Ou seja, isso significa dizer que eu posso fazer uma previsão matemática, né, projetando aqui, que isso tende a um valor constante. Esse valor constante pode diminuir horas e pode aumentar por horas, mas ele tem uma limitação. Por que isso? Porque já existem pessoas contaminadas, existem grandes programas para não deixar que isso continue, e aí você vai transitando aí numa jogada como essa. E aí ele coloca aqui, ó, ele pede aqui para você fazer, ó, pense nisso. No ano de 2009, a população brasileira estava próxima de 190 milhões. Hoje nós somos quase 350 milhões, certo? De habitantes. Qual foi o número aproximado de óbitos por AIDS registrado naquele ano? Aí ele vai faz aqui a conta. Ó. Ele pega aqui, ó, de 100 mil, né? Então, ó, você pega a quantidade de habitantes, aí pega 100 mil, que é a faixa, vezes 6,3, que foi exatamente aqui no ano que ele está colocando, 6,3, né, que é a taxa de óbito. Quando você multiplicar, né, o fator pela quantidade, né, o fator, e a quantidade de habitantes, aí você vai ter um total aqui, ó, de 11.970 mortos no ano de 2009 por AIDS, certo? Então, essa foi a quantidade aqui no Brasil, né, no ano de 2009. Hoje a gente precisaria saber se nós estamos mantendo ainda essa taxa e faria também a mesma contazinha aí, pegando essa taxa também. Aí você teria uma ideia de quantas mortes nós temos atualmente. Com certeza é um número um pouco maior. Por quê? Porque a quantidade de habitantes que nós temos hoje também é maior. Se manter essa mesma taxa de 6,3, 6,2 ou 6, nós vamos ter um número aí bem maior, porque a quantidade de habitantes hoje é em torno de 350 milhões. Ok? Então, o básico é isso aí, que é de leitura, né? Aí vamos aí para nossas questões que foram colocadas aí no roteiro. Como eu disse para vocês, a gente vai trabalhar em cima dessas leituras de gráfico, né? Então, aqui a gente coloca aqui um gráfico da questão 32 do livro de vocês, aí da página que foi marcada. O gráfico a seguir mostra a variação mensal do Índice Nacional de Preço ao Consumidor, né? Amplo, que é o IPCA, de fevereiro de 2012 a setembro de 2015. Aí aqui você tem um comportamento, ó, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, desce, que vai lá para... Aí sobe, tem um pico aqui, sobe, aí outro pico, aí cai. Certo? E aí aqui vocês têm os valores de cada ponto aqui correspondente a essas datas aqui. Aí
Quando você faz essa leitura, ó, aqui, ó, mês e ano, mês e ano, mês e ano, que a fonte é IBGE, certo? Aí aqui são os termos potenciais, que vai de 0 a 2%, né? Então, o valor mais alto aqui do IPCA foi 1,33, né? Então, tudo isso vocês têm que estar pegando essas informações. O valor mais baixo foi bem aqui, ó, 0,07, né? O valor mais baixo aqui, que a gente tem aqui. Não, tem um valor aqui mais baixo ainda, né? 0,6, ó, tá vendo aqui, ó. Então, tudo isso são informações que vocês têm que estar capturando na leitura. Então, vamos ver aqui o que é que ele pede para a gente tirar dessas informações. Com base nas informações do gráfico, responda. Em que data, no caso mês e ano, foi registrado o menor IPCA? Ó, por coincidência, nós tínhamos falado lá, né? Antes de eu ver as perguntas, a gente já tinha falado lá. Então, se a gente olhar lá no gráfico, foi nesse ponto aqui, né? Ele quer saber o menor, né? Em que data, mês e ano foi registrado o menor IPCA? Ele disse que foi julho de 2013. Vamos procurar lá. Julho de 2013. Julho de 2013, mas tem um menor ainda, né? Maio de 2015, ó, 0,6. Ah, não, mas aqui é 0,07, é o menor mesmo, gente. Aqui é 0,6, aqui é 0,07. É, realmente, ó. Naquela primeira olhada que nós fizemos é a menor leitura. O gráfico é que não está meio desproporcional, né? Se vocês observar aqui, ó, está quase no mesmo ponto, né? Mas é o 0,07. Então está corretíssimo aí, pela leitura do gráfico. Em que data, mês e ano foi registrado o maior IPCA? Acho que a gente já viu lá, né? Fevereiro de 2015. Fevereiro de 2015, ó. Esse bem aqui, ó. Então, ó, fevereiro de 2015, tá vendo? Ó, fevereiro de 2015. Ponto 33. Esse aí a gente já tinha visto, né? Vamos ver agora aqui. O IPVA subiu em março, né? Ele coloca aqui, ó, índice indique para o ano de 2013 os períodos que o IPCA subiu e os períodos que o IPCA caiu. Então vamos lá, vamos pegar só o trecho do ano de 2013. Vem aqui, 2013. Então começa aqui, ó, janeiro de 2013, ó, ele cai, até julho ele cai. Aí depois, ó, ele sobe até dezembro, ó. Tá vendo? Dezembro que ele sobe. Aí depois vamos passar para 2014. Então a gente já tem aí, né? Então vamos lá. Então, IPCA subiu. Subiu em março a abril e julho a dezembro. Período que ele subiu, né? Subiu em março a abril. Aqui, ó. Março, ó, ele deu uma subidinha até abril. Aqui, ó, ele deu uma subidinha, aí depois ele voltou a cair. E de julho a dezembro. Tá correto? Subiu em março a abril, julho a dezembro. Ele caiu em janeiro a março, claro, né? Que ele tem de ir até o trecho lá daquele outro que subiu. E de abril a julho, ele caiu também. Ó. Vamos ver lá? Daqui para cá ele caiu, aí deu uma subidinha. Aí daqui, ó, de abril, ele caiu. Aí aqui ele caiu também. Foi até julho. Então, tá correto, né? Letra D. Em quantos meses do período considerado do IPCA ficou acima de 0,8% ao mês? Essa aí é complicado, porque a gente vai ter de ficar olhando trecho a trecho. Eu já deixei aqui escrito para vocês, né? Foram 6 meses, mas para você, isso você tem que encontrar lá na leitura do gráfico, né? Você vai ter que perceber isso lá. Procurar, você faz a linha do 0,8 e vê todos os trechos que estão acima ali do 0,8. Então, eu localizei lá 6 meses. Janeiro de 2013, janeiro de 2015,
fevereiro de 2015, março de 2015, abril de 2015 e junho de 2015. Tá ok? Então, ó. 0,8. Só pegar aqui, ó. Ó, 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 ó. 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 Tá vendo? Ó? Tu pega essa linha aqui, ó. 0,8, ó. Faz o corte aqui e você localiza tudo, né? Então, como ele colocou aqui, ó. Esse ponto aqui, ó. Janeiro de 2013. Ó, é um. Aí nós só vamos ter outro agora aqui, ó. Aqui, janeiro de 2015. Aqui, fevereiro de 2015. Tem um março aqui também, né? A não ser que 6 meses. Janeiro de 2015, janeiro de 2013, janeiro de 2015, fevereiro de 2015, março de 2015, abril de 2015 e junho de 2015, que foram aqueles lá que nós localizamos aqui. Esse, esse, esse e esse aqui, junho. Pronto, o restante todos estão abaixo dessa linha aqui que nós marcamos aqui. Ó. Ok? Então, essa é a leitura. É intuitivo, como eu falei para vocês. Na letra E. É possível concluir que no primeiro trimestre desses anos ocorreu uma desaceleração da inflação? A resposta é não. Por quê? Tem que pegar como exemplo o ano de 2015, certo? Se você for pegar aqui o ano de 2015, ó, o que nós temos aqui no trecho do ano de 2015? Nós temos aqui, ó, uma aceleração, aí um trecho de desaceleração, ele vai lá para o buraco mesmo, né? Mas sobe rapidamente. Então, no ano de 2015, ele não tem um comportamento específico, eu posso dizer que ele teve essa coisa linear. Então, a resposta aí é não por isso, porque você tem aqui uma desaceleraçãozinha aqui, mas de repente ele volta novamente. É uma queda. Se fosse uma desaceleração total, né, como ele coloca aqui, ó, é possível concluir que no primeiro trimestre desses anos, né, por exemplo, primeiro trimestre de cada... Você pega aqui 3 meses de cada ano específico, né? Aí ele quer que você faça esse comportamento, né? Então, vamos aqui, ó. Os 3 primeiros meses aqui, ó. Fevereiro, março e abril, ó. Não teve, né? Também, tá vendo? Mas você tem aqui, ó. Janeiro, fevereiro e março. Uma desaceleração. De 2012. Vamos pegar o outro ano aqui, 2013. Janeiro, fevereiro e março. Desaceleração. Aí, se você pegar aqui, 2014. 2014. Janeiro, fevereiro e março. Também não é uma desaceleração, né? Se você pegar aqui, ó. Esse aqui é o exemplo clássico. Ó. Janeiro, houve um crescimento mais específico do que o de 2014. Fevereiro, março. Ou seja, tem um crescimento, ele tem um crescimento e um decrescimento, né? Então, ela foge totalmente do padrão. Então, eu não posso dizer que é uma coisa... Principalmente num gráfico como esse, que tem várias oscilações, aí só se eu olhasse trecho a trecho do que ele diz para poder ter essa garantia. Por isso que a resposta é não. Aí ele fala para vocês olhar 2015, mas se você pegar 2014 também, você tem esse comportamento. Aí vamos para a questão 33, né? O gráfico abaixo compara as taxas de desemprego nos meses de julho, no período de 2003 a 2014, nas regiões metropolitanas de São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Com base apenas nos dados do gráfico, classifica as afirmações seguintes em verdadeiro ou falso, justificando as falsas, tá ok? Eu já deixei aqui já tudo explicadozinho, né? Para você ver aqui o comportamento percentual e os anos, né? Se vocês observarem aqui as curvas, elas são bem parecidas, com algumas atenuações diferenciadas de uma para a outra, em termos percentuais, valores, mas em termos de comportamento você tem uma coisa parecida, ó. Tem uma queda, depois uma subida,
aí uma atenuação, uma queda, aí sobe um pouco, ou seja, aí eles vão todos para lá. No final, cada um tem o seu percentual, né? O vermelho aqui que corresponde a São Paulo, 4,9. O verde que corresponde a Belo Horizonte, 4,1. E o Rio de Janeiro que corresponde a essa roxa, ou azul, 3,6. Então, eu tenho uns finais diferentes, como tenho também começos diferentes, certo? Então, isso é uma análise que a gente vai estar fazendo lá. Eu já coloquei aqui cada uma, né? Em todo o período, a região metropolitana de São Paulo registrou as seguintes taxas de desemprego. Letra A. Em todo o período, a região metropolitana de São Paulo registrou as maiores taxas de desemprego. Se vocês for olhar lá, ó, todo o período analisado, sempre São Paulo, né, está acima. Sempre. Sempre. Em nenhum momento, Belo Horizonte ou Rio de Janeiro chegou a tocar no índice de São Paulo. Então, ela é verdadeira. Tá ok? Em todo o período, quanto a taxa em Belo Horizonte diminui, a taxa em São Paulo também diminui. Eu disse para vocês, elas têm comportamentos parecidos, mas tem algumas atenuações diferenciadas. Então, ela é falsa. Aí foi feita uma análise para vocês dar uma olhadinha, a gente retornar lá para o gráfico, né? Em 2009, a taxa em Belo Horizonte caiu em relação a 2008, de 6,8% para 6,1%. E a taxa de São Paulo foi o contrário, né? Estava 8,3, subiu para 8,9. Vamos verificar isso lá no gráfico? Vamos voltar lá para a gente ver. Então, pegando aqui o ano de 2009, como eu falei para vocês, ó, observe aqui, ó, comparando com 2008, ó, tá vendo aqui, ó, Belo Horizonte, ó, queda, né, 6,8 a 6,1. Já São Paulo, 8,3, 8,9. Então, é um comportamento distinto. Elas mesmo tendo aparência, mas tem trechos que você vê diferente mesmo o comportamento de um para outro. Então, ela é falsa. Eu não podia estar fazendo essa afirmação. A diferença entre a maior e a menor taxa de desemprego no Rio de Janeiro é maior que 5 pontos percentuais. Então, a diferença entre a maior e a menor taxa de desemprego no Rio de Janeiro é maior do que 5 pontos percentuais. Então, vamos lá para o gráfico, né? Eu já sei que a letra C é verdadeira, né? Por quê? Vai dar 6%. Então é maior do que 5. Né? Ele pede para fazer a diferença entre a maior e a menor taxa de desemprego no Rio de Janeiro. Então, a maior taxa é o quê? 9,6 menos 3,6. 9,6 menos 3,6 dá quanto? 6, né? Então, se dá 6, é maior do que 5, então a resposta é verdadeira. Tá ok, pessoal? Letra D. Em todo o período, a taxa de desemprego na região metropolitana do Rio de Janeiro é menor que a taxa em Belo Horizonte. Eu já sei aqui que é falsa, porque em 2013, Rio de Janeiro é 4,7, certo? Enquanto lá em Belo Horizonte é 4,3, certo? Então, vamos ver lá. Ele coloca aqui, em todo o período, a taxa de desemprego na região metropolitana do Rio de Janeiro é menor do que a taxa em BH. Bem que é BH, tá escrito BR, mas é BH, viu? Então, olhando lá para o gráfico, né? Ele diz, ó, em todo o período, a taxa de desemprego na região metropolitana do Rio de Janeiro é menor do que a taxa em Belo Horizonte. Lembra que eu falei para vocês? Ó, tem um momento lá que um ganha o outro. Então, essa afirmação já é falsa por isso, né? Mas se vocês olhar aqui, ó, bem aqui, ó, você tem aqui um ponto, ó, onde ela aqui, ó, é menor. Então, tem um certo momento, aí aqui depois ela corta novamente. Ou seja, elas se cruzam. Uma hora ela está maior, outra hora está menor. Ok? Então, ela é falsa. Aí eu peguei aqui o exemplo de 2013. 2013, aqui, ó, 2013. Uma é 4,3 e a outra 4,7, que é a diferença que nós falamos, né? Lá. Eu peguei aqui o exemplo de 2013.
4,7 e a outra 4,3 em BH. Então, o Rio de Janeiro é um pouco maior. – 4,3 e o Rio de Janeiro 4,7. Tá ok? Vamos para a letra E. Em 2014, o número de desempregados em Belo Horizonte superava o número de desempregados do Rio de Janeiro. De novo, falsa. Por quê? Lá no gráfico, quando a gente for olhar lá 2014, nós temos que o azul aqui, ó, Rio de Janeiro é 3,6 e Belo Horizonte 4,1. E o que é que ele diz lá na afirmação? Em 2014, o número de desempregado em BH superava o número de desempregados do Rio de Janeiro. Apenas a taxa era menor. Para saber o número de desempregados, é preciso conhecer a população economicamente ativa das duas regiões. É aquela história da conta por número de habitantes. Nós sabemos que o Rio de Janeiro tem uma população bem maior do que Belo Horizonte. Então, eu não posso dar uma afirmação como essa verdadeira, mesmo eu tendo um valor percentual, né, taxa percentual, sem saber o número exato de habitantes economicamente ativos e inativos desses respectivos estados. Então, ela é falsa porque eu não tenho como fazer a conta com os dados que eu tenho no gráfico. Mas se eu fosse pegar, se a alternativa, ao invés de dizer a questão do número de desempregados, falasse, por exemplo, da taxa de desemprego, aí sim a alternativa estaria correta, né? A taxa de desemprego de Belo Horizonte superava, mas o desempregado eu não posso afirmar. É só uma questão de linguagem aí. Então, o que é que a gente vai finalizar aqui agora com vocês, né? É exatamente o que a gente faz toda semana, né? Até a próxima semana. Aí a gente vai dar continuidade nessa parte dos gráficos, aí a gente encerra, e aí posteriormente vamos fazer um vídeo de revisão do assunto para o simulado, depois vamos ter o nosso simulado. Então, bons estudos aí para vocês, e aí a gente se encontra até a próxima aí para finalizar nossos conteúdos, tá ok? Tchau, tchau aí, minha gente, até a próxima.